Olá, espero que vocês estejam bem, com saúde, seus familiares. Eu estou bem, mas confesso, estou com bastante saudade de vocês, bastante da nossa rotina, das aulas presenciais, mas as coisas parecem que agora vão dar uma melhorada, uma relaxada e logo, logo acredito que estaremos normalmente como éramos. O assunto que eu vou colocar hoje para vocês, eu considero importantíssimo porque refere-se ao Enem, ao vestibular. Então, eu fiz uma seleção de imagens onde eu quero apresentar para vocês o artista junto com as suas obras, para que vocês façam juntos comigo uma releitura. Então eu vou orientando para o olhar de vocês para onde ele tem que ir. Particularmente, o surrealismo é um dos assuntos que eu mais admiro. Acho fascinante essa história de misturar o real com o irreal. Imagina quantas e quantas vezes nós não temos algum sonho e falamos assim: nossa, eu tive um sonho estranho essa noite, de lugares absurdos ou personagens absurdos, e de repente eu ter a condição de colocar isso num papel, numa tela, enfim, conseguir passar essa ideia que eu tive, assim como fizeram os artistas surrealistas. Entre a psicanálise de Freud, que pelos estudos não são simplesmente o absurdo, muito pelo contrário, diz muito de cada artista, da sua vida e também nas suas obras. Essa mescla faz com que nós pensamos o que realmente o artista quis passar. Então eu vou começar e depois eu explico no final que vai aparecer outra obra sobre o artista. Joan Miró. Caracol, mulher, flor e estrela. Tentem identificar. O surrealismo surgiu a partir das propostas dadaístas de romper com a representação da realidade. Acrescido da pesquisa surrealista sobre o inconsciente e o automatismo. O surreal se construiu muitas vezes de elementos presentes na realidade, utilizados em composições não realistas, que articulavam com atmosferas oníricas. Em outros casos, como o do artista Joan Miró, o surrealismo assume formas imaginárias que em algumas obras dialogam com a abstração. Vamos para a próxima. Eu tenho aqui Max Ernst. Esse artista, ele foi soldado da Primeira Guerra Mundial. Imaginem quantas histórias, quantas noites ele não trouxe esses fantasmas presentes, quantas tragédias ele não viu. Só que observem na textura dos personagens que ele coloca. Ele coloca um fundo normal, porém as texturas, elas têm um relevo. Pois Max Ernst, ele colocou em suas obras a técnica do frutage, que muitas vezes vocês já devem ter feito isso com moeda ou em outras atividades, e os alunos que eram meus fizeram com várias texturas diferentes. Bom, frutagem é a técnica de friccionar. Eu preciso ter qualquer objeto onde ele não seja plano,
ele realmente tenha uma textura, eu coloco um papel em cima e essa parte do papel, à medida que eu fricciono com o lápis, ela absorve a textura que tinha, no caso aqui, a minha pasta. Então, esta técnica que ele empregou em suas imagens, mais uma vez, para vocês observarem a textura. Os Bárbaros, viu, gente? De Max Ernst. Eu vou para a próxima imagem. Aqui. René Magritte, o retrato. René, ele é um artista que ele faz com que o espectador se confunda com a imagem, mas de repente se depara com um objeto que não pertenceria àquela cena. Que nem é, né, como nessa, onde tem a garrafa, os talheres, os copos, como se fosse um desenho de uma natureza morta. Só que tem um prato com um alimento e nesse alimento tem um olho. Justamente quando o espectador se depara com este olhar, ele causa a estranheza. E é esta reação que o René Magritte ele quer causar nas pessoas. Mas também este olhar sobre o prato, ele quer dizer o quê? Que algum desperdício de alimento, ou que é uma comida farta, ou que está de olho naquilo que tem ao redor, no caso, a garrafa com as bebidas, enfim. Isso deixa para o espectador tirar as suas conclusões. Mas o que o artista realmente quer passar é essa estranheza quando ele se depara com o olho dentro do prato. Nós vamos para a próxima. Olha. Marc Chagall, Amantes entre Lavandas. Ele também utiliza um vaso com flores, no caso aí a lavanda, só que ele coloca um casal aí meio que oculto, meio que ele tenta misturar com a imagem das flores, também para indagar, também para causar essa estranheza. Mas pode ser também esta mistura de sonho, do inconsciente, do desejo. Aí também fica a observação a critério do espectador. Próxima imagem, a persistência da memória. E eu já vou explicar a imagem. Salvador Dalí, particularmente, é o artista surrealista que foi considerado, inclusive, o pai do surrealismo. Eu costumo sempre contar uma história referente, desde a infância, que é isso que o artista traz muito em suas experiências. E eu vou contar assim de uma forma bem até que infantil, mas de forma com que vocês gravem. Os pais de Salvador Dalí, eles tiveram um filho, homem, que se chamava Salvador Dalí, antes dele. E essa criança morreu. A mãe dele ficou assim, desesperada, como lógico, todas as mães que têm a perda de um filho, imagina o que ela não deve ter passado. E ela engravidou novamente e teve um outro menino. E ela deu o nome de Salvador Dalí. Porém, com toda aquela tristeza que ela tinha passado pela perda do primeiro filho,
Com relação a educar o Salvador, inclusive era Salvadorzinho, era aquela subproteção. Aquela não podia sair no vento, não podia tomar sol, não podia gelado, porque, na verdade, ela tinha medo da perda também. Ela já tinha sentido a dor de um, imagina o outro, né? E ele foi crescendo uma criança muito estranha, muito diferente. Ele não se dava bem com os amigos. Na escola, ele não se adaptava. Inclusive, os pais eram chamados e convidando para que tirasse ele da escola, porque ele não tinha a postura correta. E o Salvador, ele gostava muito de desenhar. Ele tinha, assim, na sua memória, cenas de onde ele morava, na Espanha, onde ele passava de forma, assim, magnífica. Aí os pais resolveram colocá-lo numa escola de desenho. Ele foi muito animado, já que ele não se adaptava à escola regular. Só que quando ele chegou nessa escola de desenho, não era bem o que ele esperava, porque ele já queria chegar, passar as suas ideias, mas não, ele tinha que seguir regras. E era uma coisa que ele não estava habituado, ele não gostava. Aí, resultado, também não deu certo na escola de artes. Ele começou por conta própria, fazer várias telas, até que ele foi convidado a fazer uma exposição. Nessa época, ele teve contato com artistas renomados que iriam também fazer parte dessa exposição. Aí, eis que surge, ele aceitou, eis que surge ele nesse local da exposição. Pasmem, ele chega num carro conversível, cheio de couve-flor, legumes, lotado. A hora que ele desce do carro, ele está vestindo uma roupa de mergulho, um escafandro. Aí o que aconteceu? Todo o olhar foi para ele, porque quem era aquela pessoa estranha, exagerado, ele já tinha um perfil exagerado. Quem conhece Salvador Dalí já viu a foto, melhor dizendo, aqueles bigodes longos, enrolados na ponta. Então ele era uma figura que já impressionava. Ele gostava de coisas caras, ele tinha um bom gosto. E aí, todas as notícias, todo o olhar daquela exposição acabou sendo para ele. E os outros, de uma certa forma, que também tinham suas obras expostas, acabaram meio que não aparecendo. E ele estourou. Salvador Dalí, ele foi considerado também louco. Mas será que ele foi louco a ponto dele ter conseguido? Porque depois disso, foi um passo para que ele conseguisse se destacar nas suas obras. Eu vou colocar aqui novamente. Olhem, esta imagem, que é a persistência da memória, se vocês observarem, ele pega objetos e ele amolece. Salvador Dalí, assim como eu falei, que ele não seguia regras. Para ele, ele gostava, incomodava ele saber que ele tinha horário para levantar, horário para tomar café, horário para ir para a escola, horário para almoçar. Então, o horário, o relógio em si, era algo que realmente o incomodava. E ele adorava comer queijo camembert, que é um queijo que na hora que derrete, ele fica
É exatamente assim. E ele ficava fascinado com as formas do queijo derretido. E, na verdade, nessa obra dele, ele faz isso. Ele tenta amolecer um objeto que tanto o incomodava. E aí ele coloca, se vocês perceberem, até tem um fundo de um lugar, um local da Espanha que ele admirava, mas com elementos reais e irreais. Eu tenho um galho com o relógio amolecido, eu tenho outro relógio amolecido, várias vezes. Olhando para esse espaço aqui, há quem diga que é um cavalo, outros que é uma pessoa, mas na verdade também é uma mescla de um personagem, um fantasma de pesadelo ou de sonho, enfim. Ele também colocou aqui uma moringa com formigas, mas ele retrata nesta obra, ele consegue transmitir a ideia de algo que tanto o incomodava, como se fosse uma solução. Próxima obra, aqui, o retrato de Adalgisa, de Ismael Neri. Ele, em suas obras, ele tinha exatamente essa coisa de triste, como se fosse meio que fragmentado. Não tem, assim, grandes... essa Adalgisa, ela seria o quê? Uma pessoa importante na sua vida, ou simplesmente essa pessoa que traz essa marca séria, carrancuda? Vamos para a próxima. Aqui, de novo, Rua Miró, Acrobatas no Jardim da Noite. Como eu falei que eu iria falar, aqui deu abertura a nossa aula hoje, eu falei que eu iria dizer individualmente dele. Miró, ele começou a pintar, a desenhar bem cedo, aos 8 anos. E nas suas obras, ele traz muito essa coisa de um passo para o abstrato, mas ele faz uma homenagem às crianças em suas obras. Então, tudo para ele é como se realmente fosse uma criança que estivesse desenhando. A utilização das cores que a criança normalmente gosta, o vermelho, o azul, o amarelo, outras cores aparecendo nessa imagem, ocasionado, no caso a secundária, que o verde, pela mistura do azul com o amarelo, tá? Mas a linha do Miró é essa mescla de abstrato e principalmente como se ele estivesse homenageando as crianças. Aqui. Vocês já devem ter visto esta imagem de René Magritte, Ceci n'est pas un pape, que quer dizer, isto não é um cachimbo. Aí vocês vão olhar e vão falar, não é um cachimbo? Como assim, Pro? Bom, uma das técnicas de René Magritte era justamente essa. Ele utilizava uma frase com uma imagem, mas para realmente causar ao espectador a estranheza. Como não é um cachimbo? Isso é um cachimbo. E, observando, isso não é um cachimbo. Isso, na realidade, é o desenho, a imagem de um cachimbo. Eu não pego esse cachimbo que está aqui, eu não consigo fumar. Eu não consigo tocá-lo na sua forma física. Então, René Magritte usava muito disso. E essa é uma imagem que normalmente costuma cair.
ele trabalhar com a imagem, trabalhar com uma frase, fazendo com que você perceba o porquê que não é. Então, no caso, qualquer figura que tenha com uma frase na negativa, vocês vão relacionar. E realmente, neste caso, não é um cachimbo. Neste caso, é a imagem, o desenho que foi feito de um cachimbo. Técnicas de René Magritte. E, olhando, deixa eu ver aqui, o surrealismo, que vocês também dificilmente ouvem dizer, também teve mulheres que participaram. No caso aqui, Dorothea Tunning. Algumas rosas e seus fantasmas. Olhando para esta obra, vocês vão ver, tem umas rosas, como se fossem umas flores, em cima de uma mesa, de um objeto plano, mas que também tem um fantasma. Aí, eu pergunto a vocês, o que ela quis passar com isto? Ela fez uma mistura do real com o irreal, mas hoje, se vocês forem prestar atenção, as rosas têm espinhos. Hoje, se eu tivesse que fazer uma releitura de uma obra seguindo a linha dela, por exemplo, nós estamos em casa, ponto, não podemos sair. Qual seria o nosso fantasma? Seria o Covid-19, certamente. Então, ela coloca bem isso. A rosa, que é um objeto feminino, onde as mulheres, normalmente, todas as mulheres admiram, mas que ela usa esse personagem, esse fantasma, porque nem tudo são flores. Sempre tem os seus espinhos. A comparação que eu fiz, é muito bom estar em casa, mas não nessas condições. A nossa liberdade de sair, a nossa liberdade de trabalhar, conversar com as pessoas, não é? Então, o Covid, no caso, seria hoje o nosso fantasma. E Remédios Varo. Também, outra artista surrealista, Alegoria de Inverno, onde ela também ela foi exilada no México durante a Segunda Guerra Mundial e ela aprofundou sua pesquisa sobre o inconsciente e a realidade. Aí ela mistura essa natureza do México em suas obras. Alegoria de Inverno. Então, são artistas que vocês têm que conhecer, artistas que vocês têm que saber mais referente às suas obras. E eu vou deixar uma atividade para vocês, onde eu vou pedir que vocês me entreguem até o dia 4 de junho. Eu vou querer que vocês façam uma imagem, pode ser na folha de sulfite, e que nessa imagem vocês façam uma comparação, assim como fez a artista que fez aquela comparação com a rosa, com os espinhos. Eu fiz a comparação de estar em casa, mas não poder sair, no caso fantasma com o Covid. Eu quero que vocês imaginem algo que faz parte do dia a dia de vocês e que vocês colocassem nessa imagem, trouxessem o fantasma, o personagem de pesadelo deste desenho. Só que, como é surrealista o trabalho, eu quero que vocês me expliquem na imagem o que vocês quiseram passar. Então, eu vou repetir. Vocês vão pegar numa folha de sulfite, vão fazer o desenho, vão pintar, seguindo
a mesma linha que eu expliquei da artista, só que vocês vão escrever o que vocês quiseram passar. Coloquem o título no trabalho de vocês e tirem foto, mandem para o meu e-mail, professorarosangelaarte@gmail.com. Por hoje é só, espero que vocês tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, gente!